Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero mostrar para vocês alguns textos muito interessantes. O primeiro é Mateus capítulo 11, a partir do versículo 16 até o versículo 19, onde nós lemos o seguinte: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então primeiro veio João Batista, que não comia e nem bebia. Era uma pessoa que vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, e eles diziam que ele tinha demônio. Depois veio Jesus, que come e bebe. Aí dizem que ele é amigo de publicanos e pecadores. Eles esqueceram dos samaritanos, também amigos dos samaritanos. E logo nós sabemos que nenhum estímulo foi suficiente para que essas pessoas que Jesus está se referindo aqui dessem uma resposta. Quando fala: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós entoamos lamentações e vocês não choraram, quer dizer, tanto faz. Qualquer coisa que nós fizermos, vocês jamais estarão satisfeitos. Nós lhes enviamos um estímulo e recebemos uma resposta contrária. Logo, não interessa aquilo que está acontecendo ou quem é, mas que eles querem discordar, que eles são implicantes e não têm senso algum. O segundo texto, Mateus 16, 13, até o versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, em verdade, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que você acabou de declarar, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou construir a minha igreja. Vou dar a você as chaves do reino do céu. O que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. O que você desligar no céu, vai ser desligado na terra. Então, nesse texto de Mateus, no capítulo 16, Jesus diz especificamente isso a Pedro. Vamos para o próximo texto. Mateus 18, versículos de 15 a 22. Jesus nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também a igreja, a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então nós vemos as instruções de Jesus a respeito de ligar ou desligar uma pessoa. Primeiro, em Mateus 16, ele disse isso a Pedro. Em Mateus 18, ele diz isso a todos os discípulos, a toda a igreja. Se o seu irmão pecar contra ti, vá você e converse com ele. Se ele não te ouvir, você leva 1 ou 2 pessoas contigo. Se ele não ouvir nem você e nem as 2 pessoas que você levou, você diz à igreja, ou seja, ao conjunto dos discípulos. Se ele não ouvir o conjunto dos discípulos, considera como publicano e gentil, ou publicano e pecador. O que diziam de Jesus? Agora é o primeiro texto, Mateus 11, a partir do verso 16. Mas eu vou ler Mateus 11, verso 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é o título do Messias, o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Messias, que come e bebe, e diz: eis aí um glutão bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. E aqui, no último texto, ele diz que é para nós seguirmos determinada etapa. Conversarmos com a pessoa, arguí-lo, depois levarmos 2 ou 3 testemunhas, depois nos reunirmos em igreja e falar com ele. E mesmo assim, se essa pessoa não nos ouvir, é para nós tratarmos como publicano e pecador, ou publicano e gentil. O que seria tratar a pessoa como publicano e gentil? É nós sabermos que essa pessoa, ela não é convertida, ela não teve uma conversão real, uma conversão verdadeira. E nós a tratarmos como nós tratamos as pessoas que nós evangelizamos. Tratarmos esta pessoa como uma pessoa não salva, como uma pessoa que talvez tenha recebido o conhecimento intelectual do Evangelho, mas ele não recebeu com a fé necessária para que ele fosse salvo, para que ele fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então ele não se converteu, ele não houve uma mudança de mente nessa pessoa, o Espírito Santo não o selou, ele não teve o seu coração de pedra arrancado, colocado no coração de carne, segundo nós lemos em Ezequiel 36, 25 em diante. Ele não tem o Espírito Santo nele, o espírito dele é um espírito morto ainda, então nós temos que tratá-lo como uma pessoa descrente, como alguém que ainda não é filho de Deus. Essa é a interpretação correta desses textos. Agora vamos à interpretação tradicional, à interpretação comum desse texto. A interpretação tradicional diz que isso daqui é referente ao clero. Então, reúne-se o clero, esse clero examina essa pessoa, disciplina essa pessoa e, se essa pessoa não aceitar, ela excomunga, tira da comunhão essa pessoa. Essa pessoa é simplesmente lançada fora, expulsa da igreja. A igreja institucional. E aí nós vemos que não pode ser isso, porque Pedro em seguida pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que pecou contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o número de perdão é infinito. Não há como nós excomungarmos uma pessoa para sempre. Não há como tirá-la da comunhão e deixá-la de lado para sempre. Essa pessoa tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser reevangelizada, ela tem que ver o amor cristão em ação, e nós temos que tratá-la como uma pessoa pecadora, publicana, pecadora, samaritana. Uma pessoa, samaritana seria hoje os pais santos, macumbeiro, aqueles que são marginalizados pelos cristãos tradicionais. Porque os samaritanos eram marginalizados pelos judeus tradicionais. Então, o que acontece é que nós enxergamos no texto a misericórdia de Deus através de Jesus, porque é Jesus que está interpretando esse texto. Então nós vemos que
a própria Bíblia, a própria palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. A Bíblia interpreta a Bíblia através de outros textos que lançam luz. Se nós lermos somente o texto de Mateus 16, em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós achamos que Pedro é o Papa e que ele tem o poder de excomunhão, e ele liga uma pessoa na terra e essa pessoa é ligada no céu, ele desliga na terra, ela vai ser desligada no céu. Essa interpretação, ela é um absurdo, ela é simplesmente louca. A interpretação correta, conforme nós vamos lendo, porque se Mateus 16, a partir do versículo 13, diz isso, em Mateus, no capítulo 18, versículo 17 para frente, mostra isso com relação a todas as pessoas. Então a igreja, o conjunto das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, tem o poder de ligar a pessoa ou desligar a pessoa. Como? Se eu evangelizo uma pessoa, se eu me dedico, se eu obedeço o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se eu obedeço essa ordem, esse imperativo, ide, ele está mandando nós irmos. Eu estou ligando as pessoas que eu estou pregando o evangelho nos céus. Por quê? Porque eu falo de Jesus, eu mostro o evangelho, eu trago a boa nova, boa notícia, a pessoa se converte e é ligada no céu. Se eu me recuso a pregar, se eu não vou, se eu desobedeço, automaticamente eu não estou ligando essa pessoa no céu, eu estou deixando ela desligada dos céus. Então, a meu ver, é isso que esses textos dizem. E aqui nós podemos observar a graça e a misericórdia de Deus, o amor de Jesus, que nos dá instruções para tratarmos muito bem todas as pessoas, mas em especial aquelas que não o conhecem de fato e de verdade. Amém.